temas mais misteriosos aí desse caso da Lava Jato foi o episódio do grampo colocado na cela de prisioneiros da Lava Jato clandestinamente. Quem está levantando isso há tempos é o repórter Marcelo Alves. Marcelo, quando que começou essa sua investigação? Julho ou agosto de 2015, quando a primeira vez que eu fui a Curitiba. Então, objetivamente, o que aconteceu lá? Objetivamente, eu estou convencido de que a cúpula da Polícia Federal, o delegado Igor Romário à frente, tal como denunciou o agente de Polícia Federal Dalmei Verlaine, mandou instalar um grampo para ouvir o que os presos conversavam. O que esse agente, ele era lá de Curitiba também? Esse é de Curitiba, trabalhava no núcleo de inteligência policial e era o especialista em grampos principalmente ambientais. E ele confessou isso um ano depois, em 2015, ao delegado Mário Renato Fanton, perdão. Os dois hoje são perseguidos. O Dalmei está de licença médica, proibido pelo médico de mexer nesses casos, e tenta se aposentar, já tem tempo de se aposentar e não concedem a aposentadoria dele. E o Fanton, que é de Bauru, também pelo que me contaram, porque ele não tem falado comigo, está de licença médica, afastado e respondendo a uma série de processos que estão abrindo contra ele. O que levou o primeiro a fazer a denúncia? A descoberta do Mário Renato Fanton, quando foi colocado para investigar os chamados dissidentes, entregaram a ele aquele inquérito 737/2015, que era para ver, que foi aberto em represália ao fato de terem divulgado na imprensa as páginas do Facebook dos delegados da Lava Jato apoiando Aécio Neves e criticando Dilma Rousseff e Lula. Só para entender, sai um dossiê sobre essa militância política da Polícia Federal, daí eles fazem uma retaliação contra os suspeitos e o suspeito denuncia a questão do grampo. Não. Sai a página do Facebook no Jornal Estado de São Paulo, eles descobrem quem foi, que foi o delegado Paulo Renato, abrem um inquérito contra o Paulo Renato, entregam esse inquérito ao Mário Renato Fanton, que estava lá investigando a carne fraca. O Dalmei estava trabalhando com eles. O Fanton começa, com ele Fanton, o Fanton e o Dalmei começam a descobrir que o inquérito 737 estava sendo dirigido errado, que não havia a tal dossiê que eles acusavam o Paulo Renato e o ex-agente Rodrigo Guinazzo de fazerem. E aí eles começam a ver que a coisa estava diferente, que havia alguma coisa diferente. E aí resolvem mandar o Fanton de volta para Bauru dispensar o trabalho dele, porque ele estava começando a incomodar. Aí o Dalmei explica por que resolvem mandar embora, que não queriam que chegasse ao grampo que ele, Dalmei, tinha instalado. Ele próprio tinha instalado? Ele foi quem instalou. Tá. Ele confessa que instalou, assume o crime e começa a ser perseguido por isso. Vai à CPI, tanto ele quanto o Mário Renato, depõem, confessam, confirmam, de repente descobre-se as gravações e agora estão querendo dizer que as gravações teriam partido não do grampo, mas de celulares, 9 celulares encontrados na cela dos presos. Vem cá, e quando o sujeito é preso, a polícia tira o celular? Claro, a primeira apreensão é o celular, porque é o que mais interessa. E esses celulares que eles estão falando agora foram encontrados em junho, 17 de junho é o dia da apreensão e 21 de junho é o dia em que fizeram o auto de apreensão, 4 dias depois de apreenderem. Não explicam por que essa diferença. E, no entanto, o grampo foi descoberto no dia 31 de março pelo doleiro Alberto Youssef e foi recapturado pela polícia no dia 10 de abril. As conversas que foram recuperadas pela perícia, como consta do laudo,
são dos primeiros dias de prisão dos doleiros, ou seja, dia 17 para 18, 18 para 19 de março de 2014. Bom, se eles estão dizendo que isso foi capturado por conversa de celular, há uma grande incompetência da Polícia Federal ter deixado eles entrarem na cadeia com um grampo. E a segunda incompetência é no dia 10 de abril, quando o próprio superintendente Rosalvo Ferreira Franco sai do seu gabinete e vai à cela vistoriar as celas atrás do grampo. Por que ele foi? Porque um delegado de Polícia Civil recebeu a informação de que havia um achado grampo. Avisou a Polícia Federal, bateu o desespero nesse pessoal, consta, inclusive, que o delegado Márcio Anselmo foi à sala de um outro delegado e botou a mão na cabeça e disse, estamos ferrados, descobriram, ou alguma coisa parecida. Ele nega peremptoriamente que tenha feito isso, mas isso consta que teria ocorrido. Se eles foram lá, vistoriaram a cela, acharam o grampo e não acharam nenhum celular, como que 9 celulares estariam ali e só vão ser apreendidos em junho? Essa armação é só da Polícia Federal ou o Ministério Público está Não, envolvido também? quem lança essa tese dos 9 celulares terem sido usados para justificar os áudios são os procuradores regionais, não é nem o procurador de primeira instância, são os procuradores regionais da República, emprestados à Lava Jato, Januário Paludo e Antônio Carlos Véu. Eles são de onde? De Curitiba mesmo? Eles são lá do TRF-4, do Rio Grande do Sul, mas eles estão trabalhando em Curitiba desde o início. O Paludo desde o início. O Welter eu não sei quando chegou lá. Essa perseguição aos delegados parte de Curitiba ou parte de Brasília? Parte de Curitiba, mas ganha o endosso da cúpula de Brasília. Daielo. Do Daielo. A primeira sindicância do grampo foi feita em Curitiba pelo Maurício Moscardi Grilo, e segundo todas as informações e tudo que se concluiu, foi uma sindicância dirigida para dizer que não havia grampo, que aquele grampo tinha sido colocado na época do Fernandinho Beiramar ou em outra operação. Depois vem uma... Aí quando o Dalmei denuncia em 2015 que pôs o grampo e que a sindicância foi conduzida, a Corregedoria, através da Coordenadoria de Assuntos Internos, abre uma nova sindicância e entrega ao delegado Alfredo Junqueira. Esse delegado, pelo que me contaram, ficou surpreso quando a perícia no computador do Dalmei conseguiu recuperar 260 horas de gravação. Agora, um parêntese, fizeram a perícia no computador do Dalmei, não fizeram a perícia, como o Dalmei sugeriu na CPI, no servidor que atende ao núcleo de inteligência policial. Ali teria talvez até mais gravações. E o que essas gravações dizem? Ninguém sabe direito. O que se fala no laudo é a primeira gravação dos presos se apresentando, para provar que eram presos dentro das celas. Tinham acabado de chegar. Tinham acabado de chegar. No dia seguinte, eles falando do que tinham apreendido nas buscas e apreensões realizadas na véspera na casa deles. Agora, o resto dizem que não é de muita importância para a operação. Mas o que me estarrece é que até hoje nenhuma das defesas dos presos foi atrás disso. Isso interessaria, primeiro, a defesa do Alberto Youssef, que na época me falou, está no meu blog lá, numa matéria de 20 de agosto de 2015, que se comprovar que houve essa gravação, eu vou correr atrás e vou tomar providência, falou o doutor Figueiredo Baixo. Quer dizer, o medo da Lava Jato que isso pode anular a operação, é isso? Pode. Mas aí o Figueiredo Baixo fez negociação com delação premiada do Youssef e simplesmente esqueceu o caso. E nenhuma outra defesa se preocupa em buscar. O que diz? Você está me falando que tem 2 delegados que estão parecendo as masmorras siberianas lá
estão sendo massacrados lá. E a corporação não tem solidariedade? Não tem solidariedade. Não tem, muito rara solidariedade. Então a Polícia Federal hoje... Um delegado e um agente, na verdade. Então a Polícia Federal hoje ela foi tomada por um grupo político que E eles têm expurga medo. os dissidentes. Quem é contra parece que tem medo de aparecer e não ficar achando que estão defendendo a corrupção ou os corruptos. Como me acusam, por exemplo, de que quero melar a Lava Jato. Eu estou avisando desde o início, vai dar melação, vão melar a Lava Jato pelos erros que estão sendo cometidos. E, por exemplo, vamos supor o seguinte, tudo bem, os caras cometeram um erro, vamos varrer para baixo do tapete para não estragar a Lava Jato, mas quem cometeu esses crimes não acontece nada com eles? Não. O que é estranho é o seguinte, num determinado momento, no final do ano passado, começaram a dispersar a equipe. O Márcio Adriano Anselmo, virou corregedor da Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo. Isto apesar de ele ser um dos responsáveis pelo grampo. Ele é acusado diretamente pela ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, Meire Posa, de uma série de irregularidades, entre outras de forjar uma busca e apreensão para esquentar documentos que ela já tinha entregue a ele. Isto vinha sendo investigado também pela COAIN, pelo delegado Márcio Magno Xavier, e agora, a pedido dos procuradores da República, o Sérgio Moro trancou essa investigação, não deixou essa investigação prosseguir. E por que os advogados de defesa, de uma maneira geral, não querem entrar nisso? Não sei, desconheço. Nunca recebi uma resposta plausível. Um deles uma vez me falou assim, não é muito fácil você anular uma operação. Mas eu não estou querendo que anule a operação, estou querendo que esclareçam os fatos. Venha à tona o que realmente aconteceu. E nem eles, nem a Corregedoria e nem a Procuradoria-Geral da República lá em Brasília se interessam em saber de fato o que está acontecendo. Pode ser que agora, com a Raquel Dodge, mude alguma coisa. Vamos falar o seguinte, se eu sou um legalista, mas não quero comprometer a operação, eu trato de abafar a investigação, mas eu vou punir os caras que colocaram em risco a operação. Nem isso existe. Não. Puniram da forma de espalhar. A delegada Érica, contra a qual o Dalmei dizia que entregava a ela as gravações, e que o delegado Paulo Renato responsabilizou pela política dos vazamentos de informação em um inquérito legal dentro da corregedoria feito pela delegada Tânia Fogassi, e é por esse motivo, um desses motivos que ela está me processando, a Érica, ela foi para Santa Catarina, o Márcio Anselmo foi para Vitória, o outro, Luciano, voltou lá para o Sul. Eles espalharam, hoje tem pouquinho.